Olá, sejam todos muito bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional, e hoje tenho o prazer em receber aqui em nosso estúdio ele, que é formado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, residência médica, Unesp, atua em cirurgia de segmento anterior, catarata e refrativa, orientador de cirurgia de catarata, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, CBO, participação em vários congressos e jornadas nacionais e internacionais. E tenho também o prazer de tê-lo como meu amigo. Estou me referindo ao Dr. Luiz Utiama. Utiama, seja muito bem-vindo ao nosso programa Momento Empreendedor. Francisco, eu que agradeço o convite, espero ser esclarecedor para o assunto que aqui me traz e estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado, Utiama. E também, se me permite fazer um comentário aqui, até para começarmos de uma forma mais descontraída, o Utiama também é um amante dos esportes, praticante de jiu-jitsu. Jiu-jitsu. E também bate uma bolinha, joga um futebol redondo, porque eu sei que eu já tive a oportunidade de tê-lo como companheiro em campo. Que, aliás, Utiama, você me observava, né? Anos anteriores. Isso é uma coisa que você enxerga muito bem. Você falou, aquele garoto tem futuro e irá jogar na nossa equipe no próximo ano. E assim foi. No ano seguinte, estivemos juntos, participando do campeonato interno em um clube na cidade de Bauru. Verdade, Francisco. Você pertenceu ao time do IOB, né, que nós patrocinamos lá na Associação Luso Brasileira. Foi muito gostoso aquele ano que estivemos juntos. O esporte sempre fez parte da minha vida. Hoje não jogo mais futebol, pratico um pouco de jiu-jitsu. Bom, pouco não, desde os 38 anos, aí faz mais de 23 anos de prática, sou um admirador do esporte e acho que é uma maneira de manter a mente sadia, além, claro, da saúde. Cansei de deixar o doutor Utiama na cara do gol, era só fazer. Muito obrigado. Bom, depois dessa, vamos dizer assim, dessa resenha inicial, então um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Utiama, eu gostaria de fazer uma reflexão logo após um pós-pandemia. Como o nosso programa ele tem esse viés, né, do empreendedorismo, todos nós tivemos que adotarmos assim, novos hábitos, e um que ficou muito evidente é mesmo o trabalho que veio para ficar, o trabalho home office. Com isso, os profissionais, por exemplo, eu faço uma média de 24 horas, você passa aí pelo menos 16 horas, mais de 12 horas na frente da tela de um computador, no celular, muitas vezes na sua casa, a iluminação não é aquela iluminação adequada, enfim, e com isso, consequentemente, afeta os nossos olhos. Não é? Então, por isso que eu fiz questão de trazê-lo aqui ao nosso programa, e eu gostaria de começarmos para o nosso bate-papo, que você pudesse fazer aí uma análise, né, com relação a esse novo comportamento, né, das pessoas, o quanto isso pode afetar a nossa qualidade de vida, especificamente, né, dos nossos olhos, e aí que você entrasse também num tema, que é o caso da catarata. Ok. Francisco, veja bem, a pandemia, ela trouxe algumas mudanças em nossos hábitos, com a questão de ficar em casa, evitar ir ao trabalho. Então, nós tivemos um contato maior com o mundo digital. E isso faz com que a pessoa tenha alguns sintomas específicos para um tempo maior diante de um computador, diante de leitura. Nós sabemos que o piscar é uma defesa do globo ocular. Nós precisamos de um número certo de piscadas durante 1 minuto para que a gente tenha uma visão confortável e sadia. E quando a gente se detém
a um computador, um vídeo ou uma leitura, nós piscamos menos. Então, algumas pessoas já com deficiência lacrimal, algumas pessoas com dificuldade já causada por erros de refração, seja miopia, astigmatismo, hipermetropia, sentem muito mais desconforto durante essa fase. E isso aumentou muito durante a pandemia. Um outro problema que a pandemia nos trouxe também foi o fato de não irmos mais a um exame oftalmológico, assim como outros exames dentro da medicina. E tivemos problemas identificados depois, após pandemia, no consultório, como, por exemplo, pacientes que precisavam fazer a medida da pressão ocular, que é uma maneira de se controlar uma doença chamada glaucoma. Então, muitos pacientes deixaram de fazer esses exames e, quando voltaram, tinham lá o seu nervo óptico, a sua patologia piorada e, de maneira, às vezes, irreversível. A catarata, nem tanto, não existe assim uma ciência que mostre que o fato de você se dedicar mais à digitação, ao computador, aumenta a incidência da catarata. Mas essa pandemia fez com que muitas pessoas deixassem de fazer as suas cirurgias e hoje a gente está vivendo aí uma fila maior, uma espera maior, principalmente nos serviços públicos, para a cirurgia de catarata, que foram provocados pela pandemia. Ou seja, Tiama, isso acabou potencializando, né, acabou represando, vamos dizer assim, uma situação que um pós-pandemia você também tem observado isso em sua clínica. Sem dúvida. As queixas foram maiores, né? Vieram pacientes com cataratas mais adiantadas, com glaucomas descontrolados, e então estamos vivendo ainda, principalmente dentro do serviço público. Poderíamos dizer que a catarata ela é uma doença, então, de múltiplos fatores, vamos dizer assim, né? Dá para dizer que tem alguns fatores. Primeiro, eu acho que a definição de catarata, que é muito importante para quem está nos ouvindo, vendo, é a opacificação de uma lente que nós temos dentro do olho. Eu tenho, você tem, todos nós temos uma lente que chama cristalino, e ela é responsável pelo foco da visão. E como o nome diz, é uma lente transparente. Catarata, por definição, é quando essa lente começa a ficar opacificada. E isso faz com que haja uma turvação da visão, perda de nitidez, piorando no sol, piorando à noite. Então, nós temos que recorrer à cirurgia. O único tratamento que tem para catarata é a cirurgia. E hoje em dia nós temos fatores como o principal, talvez a faixa etária, a genética, o diabetes, o uso de alguns medicamentos como corticoides, os traumas, infecções. Então, existem alguns fatores. Hoje em dia também se fala muito na radiação, então a gente orienta que o pessoal use mais o seu óculos de sol, principalmente aquele que trabalha mais em contato com o meio externo, né? Então existem alguns fatores, mas entre eles talvez a catarata senil, aquela que vem depois dos 60 anos, seja mais frequente em termos de mundo. Eu estou chegando lá, eu te amo. Todos nós. Eu estou próximo já, estou chegando. Eu acrescentaria, Francisco, que dificilmente, como nós estamos tendo uma sobrevida maior, dificilmente escaparemos do diagnóstico de catarata. Claro que nem sempre a cirurgia é necessário, né? Então, se for uma catarata tolerável, uma catarata que não traz muito sintoma para o paciente, nós podemos protelar. Mas, sem dúvida alguma, mais de 90% dos pacientes acima de 70 anos possuem catarata. Algum nível de catarata possuem. E é muito interessante, eu te amo, o que você está comentando, porque eu tenho certeza que a nossa audiência deve estar questionando. Porque também é um questionamento que eu faço. Acho que todos nós, né, na própria família, né, quem que já não fez um tratamento de catarata, né, uma cirurgia de catarata. Mas eu entendo também que a catarata ela pode não apresentar sintomas. Eu acho que esse que é um grande entrave, né, Tiama? Porque ela não apresenta um sintoma, né? E muitas vezes você tem... Por exemplo, se você
Você utiliza um óculos, de repente você deixa de utilizar esse óculos. Você tem a falsa sensação de que você está enxergando melhor. Que eu já percebi isso. Né? Não sei se eu estou correto. Eu estou assim, fazendo aqui com você uma troca de ideias. Porque ela não apresenta sintomas. Francisco, numa fase inicial, os sintomas são muito pequenos. Mas numa fase mais adiantada, às vezes há uma melhora, inclusive, da visão. Exatamente. Por isso que exato. Esse é o questionamento. Tem pacientes que falam, doutor, eu usava um óculos para leitura e agora não estou precisando mais. Normalmente não é uma situação que está relacionada a uma diminuição do grau, principalmente em pacientes depois dos 55, 60 anos. Essa melhora para a visão de perto, sem o óculos, já é ou pode ser um sinal de catarata. E hoje em dia, o mais importante são os seus exames frequentes, a rotina dos seus exames, para que o médico faça o diagnóstico mais precoce. Nós sabemos que a cirurgia, nas fases mais iniciais da catarata, ela tem um caráter mais fácil, mais seguro do que cataratas muito adiantadas. Antigamente se falava em catarata madura. Hoje, dificilmente nós operamos uma catarata madura porque a população está orientada a tirar essa catarata em fases mais precoces. Principalmente, se me permite, Francisco, um pouco além da catarata, em função do avanço das tecnologias. As cirurgias estão muito melhores, mais seguras, os implantes, ou seja, a catarata nós temos que substituir a lente intraocular. E a tecnologia está num momento em que, ao substituir o cristalino opaco, nós podemos colocar uma lente que corrija o grau do paciente, tanto longe como perto, tirando essa muletinha que chama óculos. Muito bem, eu tenho certeza que a nossa audiência está gostando muito desse nosso bate-papo, porque ele é muito importante, porque isso está relacionado diretamente com a qualidade de vida, né? E conforme nós abordamos logo no início da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo, o pós-pandemia ele trouxe, né, Tiama? Ele trouxe realmente potencializou, né? Principalmente por essa mudança de hábitos. E nesse contexto, por exemplo, quem tem catarata, ele sente dor nos olhos? Não sente dor nos olhos. Na imensa maioria das vezes não sente, são raros casos. A catarata tem como característica um embaçamento da visão. Às vezes para longe, às vezes melhorando, como eu falei, para perto, mas embaçando para a distância. Dificilmente ela é causa de dor. Existe uma situação muito específica de dor quando o cristalino, além de ficar opaco, ele fica um pouquinho mais inchado, mais com o diâmetro maior. E isso pode facilitar o glaucoma agudo. Não sei se você já ouviu falar o glaucoma tem 2 tipos, o agudo e crônico, mas o agudo vem com dor. Então, em casos muito raros, nós temos a catarata muito adiantada, induzindo o aumento da pressão ocular. Mas é raro. Tiama, e se eu estiver errado, você me corrige. Tá? Então, eu estou assim, enfatizando bastante essa mudança de hábito, porque eu vejo até pelo meu ritmo de vida. Né? Um pós-pandemia, então os cuidados são outros. O fato de hoje você trabalhar então muito home office, isso dentro da sua clínica, você tem alguma estatística que isso trouxe uma mudança em pacientes que você já acompanha há muitos anos e o pós-pandemia ele mudou a forma de trabalhar, ele está trabalhando em casa, enfim, isso teve uma mudança? Você tem alguma estatística, alguma assim, para comentar algo a respeito nessa? Para nós termos uma visão, né? O fica em casa, né, principalmente os home office, ele fez com que, principalmente, a parte infantil, juvenil, usasse mais computador.
ficasse mais na leitura, os tablets, celulares, então já está bastante caracterizado o momento da miopia. Então, o uso muito frequente, continuado, principalmente nas crianças, de aparelhos que estão muito próximos, seja da televisão para o rosto, então televisão, videogames, tablets, celulares, principalmente em crianças, já está demonstrado que é um indutor de miopia. Então a miopia vai fazendo com que a visão de distância fique mais embaçada e, consequentemente, a necessidade do uso do óculos. Não há relação assim propriamente com a catarata ou outras patologias, mas assim com a questão refração, a questão óculos. Gorotiama, eu já lhe conheço há muitos anos. E sei também que você é um grande empreendedor, um grande empresário, porque você hoje tem uma das maiores, posso dizer, né, porque eu também sou seu paciente, sou cliente, vamos dizer dessa forma, e minha família também é cliente, então fica aqui até um testemunho, uma das maiores clínicas, né, posso dizer dessa forma. Eu sei que você não gosta, né, você é muito humilde, aliás, pessoal, você está nos acompanhando. Os maiores empresários que eu conheço, empreendedores, profissionais, são as pessoas mais humildes. E aqui está o Tiama, uma capacidade, uma referência internacional e um ser humano fantástico. Muitas vezes nós olhamos para o Dr. Tiama, acho que as coisas aconteceram assim, do dia para a noite, você passou a ser uma referência do dia para a noite, assim, num passe de mágica. E as coisas não são assim, não, Tiama? Não são desse jeito. Pode comentar um pouquinho da sua trajetória para que a nossa audiência possa lhe conhecer um pouco mais? Eu entrei cedo na faculdade, eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade de medicina de Botucatu. E a gente sem condição de manter, eu tive que dar aula em cursinho. Então a gente sai do cursinho com a matéria ainda fresca, a matéria ainda viva na cabeça, então eu aproveitei essa oportunidade e fui dar aula em cursinho para poder me manter. E a oftalmologia, que foi a especialidade que eu escolhi, é uma especialidade muito cara. É uma especialidade onde você tem equipamentos normalmente importados. Então, o começo sempre é muito difícil. Sempre é muito difícil. Então, devagarzinho, se dedicando bastante ao resultado, ao cuidado, ao respeito com o paciente, você consegue melhorar o seu rendimento, melhorar a sua performance, e com isso você vai tendo condições de montar melhor, estruturar melhor a sua área de trabalho, ou seja, a sua clínica, né? Então a gente tem hoje o Instituto de Olhos com colegas, com equipamentos, que dá para oferecer uma medicina de qualidade para quem nos procura. Ô Tiama, fique à vontade para comentar a respeito do IOB. Eu sei que você não gosta muito, mas eu acho que é importante. Né? A nossa clínica, ela tem uma estrutura, como comentei, bastante equipada, vamos dizer assim, para os vários diagnósticos dentro da oftalmologia. Eu digo que a oftalmologia está como a ortopedia, né? Você tem um problema no joelho, você procura um ortopedista de joelho, de ombro, um ortopedista de ombro. No olho também, nós temos várias áreas dentro da oftalmologia. Então, a gente tem cirurgiões ou profissionais especialistas em córnea, em catarata, retina, glaucoma, estrabismo, doenças externas. Então, a gente está com a clínica montada para oferecer todas essas especializações. Ainda contamos com uma equipe, um grupo muito bom de otorrinolaringologista lá no IOP. Pessoal, quando eu convidei o Tiama para essa entrevista, ele falou assim: Francisco, mas eu não gostaria de fazer uma propaganda do IOB. Vocês verem o grau de humildade, porque a maior propaganda é o resultado. Ele falou: Francisco, eu vou ao seu programa, mas eu gostaria de, pessoa física, Luiz Tiama, para falar sobre a minha especialidade. Mas eu faço questão que você comente, né, a respeito da sua clínica, porque é uma referência, né? Então, mas eu quero deixar claro isso,
O objetivo não é a propaganda, e sim é trazer para você, que está nos acompanhando, informações úteis para que você possa cuidar mais da sua saúde dos olhos, perante uma referência num assunto, o Dr. Luiz Otiyama, e também conhecer a clínica, que é o IOB, Instituto de Olhos De Bauru. de Bauru. Tudo bem. Otiyama, tudo bem? Vamos Tudo dar bem. sequência? Estamos só começando, hein? Estou à disposição. Estamos só começando. Então vamos lá. Agora, Otiyama, um assunto, né, que, vamos dizer assim, nós estávamos comentando aqui nos bastidores, né? Ele, ao mesmo tempo, ele não é novo, mas, ao mesmo tempo, é novo, vamos dizer assim, há um mix aí, que é exatamente a teleoftalmologia, né? Hoje, enfim, toda essa parte, né, da tele entrando de uma forma muito agressiva também na área médica, vamos dizer assim. Se eu estiver errado, você me corrige, viu, Tiama? Eu não sou especialista, né? E você estava comentando comigo aqui nos bastidores o quanto é difícil, né, para falarmos ainda um pouco sobre esse tema. Para falar de teleoftalmologia, nós temos que lembrar ou falar de telemedicina. Então, principalmente motivado por esse período que nós tivemos que ficar um pouco mais dentro de nossas casas, houve um incentivo para a prática, houve um boom na telemedicina. Ou seja, é fazer um diagnóstico, sugerir um tratamento. Hoje nós temos receitas que podem ser feitas ou passadas por paciente online, sem ter o contato. Então, tele quer dizer distância. Então, nós temos a teleconsulta, o telediagnóstico, podemos fazer um documento atestando, ou seja, os atestados para os pacientes. E na oftalmologia também, nesses últimos 4, 5 anos, e principalmente com a pandemia, também embarcou nessa questão da telemedicina. Ou seja, nós conseguimos remotamente, e principalmente na área da oftalmologia, onde nós trabalhamos com muita imagem, nós podemos, de repente, fazer um diagnóstico, principalmente para aqueles pacientes ou aquelas pessoas que têm essa dificuldade física de estar dentro do nosso consultório, que está dentro de uma unidade com o especialista. Então, existem alguns exames que podem ser feitos remotamente e enviados ao oftalmologista para que ele faça um diagnóstico e faça uma orientação a esse paciente e, de repente, consiga colocá-lo diante ou seja, fazer uma consulta física, mas não deixa de ser uma maneira muito eficiente de rastreamento de patologia a longa distância. Otiyama, está chegando aqui no meu ponto uma pergunta. Lá do início, que eu acho que ela pode casar muito bem agora com esse nosso tema. Se nós voltarmos um pouquinho lá na catarata, quando nós falamos de lentes nacionais e importadas, e se levarmos isso então para a teleoftalmologia, tem alguma relação, por exemplo? Não, eu acho que... Aí, por exemplo, o fato de você, por exemplo, fazer um exame através da teleoftalmologia, né, vamos dizer, fazer um tratamento. Então, as lentes importadas, elas dariam uma maior garantia. Assim, eu estou fazendo até uma pergunta mais como leigo, até como paciente, né? Ou seja, as lentes importadas, então, elas dariam maior garantia do que as nacionais, porque a nacional, por exemplo, você está ali com o cliente fisicamente, então você tem condições de fazer um exame mais criterioso ou não, ou isso não interfere? Foi a pergunta que chegou para mim no ponto agora aqui. Ok. Francisco, veja bem, a lente intraocular ela tem mais a ver com a cirurgia do paciente. Nós podemos sim fazer um telediagnóstico, uma teleconsulta, e fazer uma orientação a esse paciente. Mas ainda não existe remotamente
espero que um dia isso possa acontecer, é a maneira de nós operarmos a longa distância um paciente, por exemplo, como está na robótica em algumas áreas da medicina, em que o cirurgião pode estar nos Estados Unidos e manipulando uma máquina aqui no Brasil. Isso é possível, já é viável. Mas na oftalmologia ainda não existe um robozinho que nós consigamos ali fazer a cirurgia a longa distância. Com relação à lente intraocular, eu acho que essa dúvida é importante. Acontece que houve um avanço tecnológico na questão das lentes intraoculares, como eu citei. Talvez o Brasil ainda não atinja tecnologicamente a qualidade de lentes que vêm de fábricas ou de centros mais avançados. Mas não deixa de ser a lente nacional, são essas que são colocadas em serviços públicos, a alternativa atingível para os pacientes atendidos em saúde, maioria em serviço público. Essa lente dificilmente vai trazer uma piora. A lente não é causador de piora para o paciente. Ele talvez deixe de ter acesso a uma tecnologia melhor, por exemplo, na remoção do óculos, de para longe e de perto, mas não que seja a lente nacional comprometedora a ponto de trazer prejuízo à cirurgia do paciente. Eu não sei se eu fiz me entender. Perfeito, a respeito. Perfeito. Só que, então, nós temos condição de, na hora da cirurgia, ter ali a correção de erros de refração, e nós não temos ainda no Brasil uma tecnologia ainda em nível, por exemplo, dos Estados Unidos e Europa. Doutor, e a respeito, então, dos tipos de exames, né, da teleoftalmologia? Nós podemos, hoje as máquinas, os equipamentos de diagnóstico em oftalmologista, Francisco, eles são muito linkados à internet. Então nós conseguimos, por exemplo, fazer um exame, não necessariamente o médico, mas um técnico de campo visual e colocar isso dentro de uma nuvem. E um colega fora daquela localização, fazer um diagnóstico, uma interpretação desse exame remotamente. Então existe como fazer um exame de campimetria, existe como fazer um exame do fundo de olho, e isso é muito importante, principalmente nos pacientes portadores de diabetes. Então nós sabemos que o diabetes, né, pode alterar o fundo do olho. Ou seja, dentro da fisiopatologia do diabetes, existem ali alterações que podem levar a complicações muito sérias e irreversíveis da visão. Então, às vezes, uma fotografia, uma retinografia, é o nome que nós damos à imagem do fundo do olho, colhida por um equipamento, por um técnico, um enfermeiro a longa distância enviado para o oftalmologista, ele consegue orientar esse paciente de forma remota. No Rio Grande do Sul houve um aquecimento, houve uma implantação de um serviço de teleoftalmologia bastante louvável, principalmente no setor público, no setor de saúde, pelo SUS, inclusive. Então, se fez um aporte de dinheiro pelo Ministério de Saúde e com a Secretaria de Saúde na região, lá no Rio Grande do Sul, e hoje nós temos vários centros ali que trabalham remotamente com esses exames. Então a gente consegue interpretar a longa distância e orientar aqueles profissionais que nem sempre são oftalmologistas através desses exames que chegam para a gente via telecomunicações. Doutor, eu gostaria então de voltar um pouquinho naquele material que o doutor nos trouxe aqui para apresentar, né, durante o nosso programa, que eu acho que é importante. É um material riquíssimo, né, a qual a nossa produção irá reproduzir. Eu gostaria que o doutor, então, repassasse novamente especificamente, né, foram 2, 3 vídeos, né, e mais um... O vídeo... Fica à vontade, senhor. Francisco, é um exame que nós chamamos de biomicroscopia. Perfeito.
O biomicroscópio é o estetoscópio do oftalmologista. A gente consegue examinar o segmento anterior e o segmento posterior, ou seja, a frente e o fundo do globo ocular, acoplado a uma câmera, e colocar isso dentro das nuvens ou num arquivo que possa ser enviado. Então nós temos aí um vídeo mostrando um exame biomicroscópico à distância. Temos também como fazer um exame do nervo óptico através de um exame chamado tomografia de coerência óptica e ser enviado, uma campimetria, uma retinografia, enfim, até mesmo a gente consegue remotamente, não sei se você lembra do seu exame oftalmológico, onde o oftalmologista começa a trocar as lentes, esta ou esta. Exatamente. Existe um equipamento já, você senta o paciente e remotamente o médico consegue trocar a lente. Ele é linkado a um computador e ele remotamente troca as lentes e vai conversando com você para que você escolha aquela lente que mais lhe dê condição visual. Então, até isso, nós chamamos de refração, remotamente é possível, e é o que está sendo feito no Rio Grande do Sul. Olha, realmente nós estamos tendo uma aula, né? Eu acho que isso não é nem uma entrevista, é uma aula com uma referência, né? O Dr. Luiz Utiama, uma referência internacional no assunto. Olha, Utiama, eu estou assim, confesso que realmente é riquíssimo, né, esse bate-papo. Eu estou aprendendo muito. E já vou, saindo daqui, já vou marcar uma consulta. O doutor já tem horário? Como que está a agenda? Eu já vou marcar uma consulta. A oftalmologia é riquíssima em termos de tecnologia. E aproveitando a colocação sua, a gente sempre orienta os pacientes a fazerem as suas revisões anualmente. A criança, a partir do momento em que a mãe perceba alguma alteração no movimento do olhar, na criança chegar perto da televisão, aproximar muito objeto, tropeçar em casa, levar ao oftalmologista. Então, a visão, sem dúvida, para nós que trabalhamos com equipamentos digitais, é muito importante e ela deve ser cuidada anualmente. Qual seria, então, a mensagem, ou melhor, qual a sua orientação, né, nesse momento em que a sociedade vive nesse estresse, né, nessa correria frenética, né, com a agitação do dia a dia, cada vez mais o trabalho remoto através da utilização das tecnologias disponíveis? Bom, Francisco, é muito importante que a gente mantenha uma saúde por inteiro, né? Sem dúvida, os exames preventivos, você bem sabe disso, que é muito importante. Mas quanto ao oftalmologista, o que a gente recomenda é que se faça o exame, que tenha a sua pressão ocular medida, o fundo do olho examinado, o seu óculos aferido, de maneira rotineira. Então, a cada ano e meio, estar presente ao oftalmologista. E para aqueles que trabalham muito, como é o seu caso, com digitação, computadores, você mesmo citou que trabalha às vezes horas afins, manter um lubrificante, mas sempre com orientação de um oftalmologista. Eu tenho alguns pacientes, doutor, eu pingo soro fisiológico, mas soro fisiológico molha. Nós estamos falando de lubrificante, né? Então, ter um lubrificantezinho, pingar com bastante frequência, principalmente isso vale para as mulheres, quando chegam numa determinada fase, com as alterações hormonais, são mais frequentes as queixas, mas enfim, lubrificar sempre os olhos, manter os óculos bem corretivos, e para cada uma hora e meia de uso de computador, a gente orienta para que dê uma paradinha de uns 10, 15 minutinhos. Tudo bem. Doutor Luiz Utiama, nosso agradecimento em nome de toda a diretoria da TV FIB, uma honra tê-lo aqui conosco. E para você que nos acompanhou até agora, também o nosso muito obrigado. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, programa Momento Empreendedor, sempre com convidados muito especial, como é o caso
que eu tenho o orgulho também de tê-lo como meu amigo e sou paciente também. Doutor, muito obrigado. Esperamos. Doutor Luiz, eu te amo. Até uma próxima oportunidade. E a você também, muito obrigado. Até a próxima.